Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos voltar para a nossa série Casos de Cura e de Libertação. Nessa série eu venho compartilhar com vocês testemunhos reais de pessoas libertas, claro que com autorização delas, mas sem divulgar nome. E hoje eu vou falar sobre uma pessoa que sofria de esquizofrenia. Eu vou te contar detalhes de como ela passou pelo processo de libertação e hoje, pela graça e pelo poder de Jesus, ela vive liberta. Quando Deus rejeitou Saul, a Bíblia diz que vinha um espírito da parte de Deus para atormentá-lo. Muitos defendem a ideia que esse espírito nada mais era do que um espírito de esquizofrenia, mas isso é só uma especulação. Então, vamos lá agora falar do caso da nossa irmã. Ela foi diagnosticada com esquizofrenia e a esquizofrenia é caracterizada pela perda de contato com a realidade. A pessoa tem principalmente delírios, sensação de ouvir vozes, a pessoa tem mania de perseguição. E quando essa irmã ela veio para ser liberta, ela relata que em vários episódios da vida dela, ela teve esses delírios. Por exemplo, se ela estava perto de uma situação de risco, ela começava a criar imagens na mente dela como se algo terrível fosse acontecer. E ali desencadeava até crises de pânico. E ela sofria muito, ela relata que coisas simples do dia a dia se tornavam um verdadeiro tormento. Por exemplo, ao atravessar a rua, ela ficava ali tendo ilusões antes de atravessar a rua que um carro iria atingir ela e ela ia morrer. Na madrugada, ela também sofria muito porque ela falava que ali uma voz começava a falar com ela, falar coisas terríveis, por exemplo, que ia acontecer com a família dela, com a mãe dela. Ah, sua mãe vai morrer. E essas vozes ficavam falando isso, seu filho vai morrer, e seu marido vai morrer, você vai morrer. E a esquizofrenia é a perda do contato com a realidade. Ela simplesmente entrava naquela onda e para ela era algo que estava acontecendo. Relata que em vários episódios ela estava em casa, o marido dela demorava para chegar no jantar, e aí ela começava a delirar como se o marido dela realmente estivesse traindo ela, e ela começava a ficar nervosa, e ela relata que isso era tão real que era algo inegável. Ela ficava muito mergulhada nessas sensações. Então, gente, era um verdadeiro tormento para ela. E essa voz falava coisas terríveis para ela. E não somente a voz, mas ela ficava totalmente alucinada. É como se ela estivesse vivendo aquilo de forma verdadeira. Até a pessoa conseguir voltar a si, se acalmar e ver que aquilo dali não passa de uma ilusão mental, é muito sofrido. A gente começou a orar para procurar ali o histórico espiritual, para saber o que estava acontecendo, como que essa moça chegou nesse ponto. A gente achou uma chave que é muito importante. O primeiro livro que eu li sobre libertação, ele falava sobre isso, era o livro Porcos na Sala. Ele falava a respeito de que a mãe da esquizofrenia é a rejeição. Claro que não é o único motivo, mas nesse caso que a gente precisou tratar a âmbito espiritual, foi exatamente isso que aconteceu na vida dessa moça. E agora eu vou te contar como. Cresceu em um lar totalmente disfuncional. Havia muita briga, muita divisão, havia falta de amor, falta de afeto. E ali ela relata que ela sempre se sentiu muito rejeitada, não desejada, não querida, não amada, não tinha afeto, não tinha atenção. Ela cresceu solitária, ela cresceu abandonada. É aí que eu falo para vocês que é muito importante tratar as feridas emocionais. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e foi isso que aconteceu. Por conta das feridas emocionais, como rejeição, abandono. Falando nisso, você já viu o meu vídeo aqui, que eu falo sobre as feridas emocionais? E como os demônios acessam as pessoas através dessas feridas? Não deixe de procurar aqui na minha lista de... Quando ela era jovenzinha, ela era muito carente por atenção. Ela era muito carente de afeto. Ela queria muito chamar a atenção do pai e da mãe dela. O que ela fazia? Claro, tudo isso é derivado da ferida emocional que ela carregava, que era rejeição, abandono, tudo isso a gente teve que tratar. Por conta dessas feridas emocionais, ela começou a mentir. Ela começava a forjar mentiras para poder ter a atenção do pai e da mãe. Isso é muito perigoso, porque olha o que ela fez. Ela fingia que estava doente, ela simulava febre, ela simulava vômitos, porque ela queria muito a atenção, ela queria muito ser vista. Então ela começou, aqui abre o ponto, a porta principal. Ela começou a enganar o pai e a mãe, dizendo que ela estava vendo coisas. Ela, na esperteza da mente dela, ela dizia que estava vendo demônios na parede. Ela dizia que estava vendo demônios embaixo da cama. Ela dizia que estava vendo demônios em todo lugar. E ela ficava ali, ela simulando estar apavorada com esses demônios. Então, o que aconteceu?
por conta dessas feridas emocionais, foi entrando abismo atrás de abismo. Ela se entregou a um espírito de loucura. Ela abriu as portas para o espírito de loucura. E o espírito de loucura fez com que ela simulasse essas situações para ter atenção, porque assim ela conseguiria a atenção dos pais. E aí entrou o espírito da esquizofrenia. E é muito importante destacar que existem pessoas que os seus antepassados, seus familiares, já carregam essa herança da esquizofrenia. E se for esse o caso, é inevitável que esse espírito venha sobre ela, porque ela deu um acesso ali. Mesmo de maneira inconsciente, ela deu o acesso. Ela buscava por atenção e, infelizmente, ela acabou sendo acessada por espíritos que traziam para ela a esquizofrenia. Ele pensa assim, quando ele perde alguém para Jesus, na verdade ele perde, Jesus ganha, ele pensa assim, já que eu não posso tragar a vida dessa pessoa, estou com acesso limitado sobre essa pessoa, eu vou tentar de todas as formas fazer essa pessoa ter a vida mais difícil possível. Então, mesmo que a pessoa venha para Jesus, ela precisa passar pela cura e pela libertação, porque senão o diabo, ele é o nosso acusador, ele está diante de Deus nos acusando a todo instante, e aonde não for fechado, tratado, curado, ele vai acessar aquela pessoa. E o diabo, ele tem estado passo à nossa frente quando ele finge não ser ele, porque aí ele pode perturbar as pessoas em paz. Você entende a estratégia dele? O quanto mais escondido, o quanto mais ali de boa, é melhor para ele. Ele odeia ser denunciado. Uma vez que ele é denunciado, a causa é denunciada ali, Deus começa a mostrar que é uma causa espiritual, e Deus, ele traz para a superfície, começa a revelar através do dom de sabedoria, de palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Quando ele começa a ser denunciado, ele já perdeu terreno. E aí só basta a atitude da pessoa desejar, querer, crer que aquilo foi um pecado e se arrepender. Com certeza a vitória é certa. Por isso que eu digo, Jesus, ele ainda opera sinais e maravilhas. Eu sei que parece injusto, porque ela era nova, ela estava ferida, ela estava sangrando, as feridas emocionais dela estavam gritando de forma latente, e ela tomou uma decisão ali no desespero. E Deus, ele vê isso, mas o mundo espiritual, ele é feito de regras. Ele é feito de princípios, e toda vez que nós, seres humanos, quebramos princípios e damos legalidades, com certeza os demônios, eles vão poder invadir nossos comportamentos, pensamentos, emoções de prato cheio. E ela teve que renunciar a tudo aquilo que ela trouxe para a vida dela. Ela teve que renunciar a ver coisas, ouvir coisas, e para a glória do Senhor, ela foi totalmente liberta desse transtorno, está curada, está sarada, não tem mais essas experiências ruins. E nesse caso, o caso dela em específico foi uma porta, foi algo espiritual. No próximo vídeo eu vou falar com vocês a respeito do meu testemunho sobre a cura do meu TDAH. Eu vou contar aqui detalhes do que o Senhor me ensinou sobre TDAH, e vai ser bem legal, porque são experiências únicas com o Senhor que eu vou compartilhar com vocês. E sim, Jesus, ele pode tudo e não é impossível. Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.